Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar duas dicas fundamentais para você que nunca fez transações com criptomoedas ou com sua carteira ou envios e recebimentos para as corretoras, tá? São duas dicas fundamentais caso você seja usuário inexperiente, se você está começando a fazer transações com Bitcoin, Ethereum, ou seja, qual for a criptomoeda que você esteja lidando, tá? As duas dicas fundamentais são, você tem que sempre verificar o endereço colado. Quando você copia o endereço da corretora para sua carteira, você tem que verificar se você colou o endereço correto. Porque tem o vírus copia e cola, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui um caso aqui que basicamente o cara copiou o endereço da Binance e o computador dele estava infectado e colava um endereço diferente, semelhante ao endereço dele da Binance, tá? E outra dica é as primeiras transações que vocês forem realizar, vocês têm que realizar com valores baixos, tá? Realiza com valores baixos, se o valor chegar, aí você vai lá e transfere o resto fazendo o mesmo processo, repetindo o processo. Se funcionou o processo com valor baixo, provavelmente o processo com valor alto vai funcionar também, tá? Só o que acontece aqui, tá vendo? Ó, aqui era o endereço de recebimento da corretora da Binance, tá vendo aqui? Ó, começava com 1LQ5. E quando ele colou o endereço, quando ele copiou o endereço aqui, a pessoa, ele colou lá na Trezor dele e o endereço veio com o início 1LQ5, tá vendo? Só que se vocês lerem o resto, depois do 5, é totalmente diferente, ó. Depois aqui é LTTJJQRA7 e o endereço dele, de fato, da corretora dele, era HCK1VW. Então, basicamente, não adianta ler só o início, tá, pessoal? Vocês têm que bater o olho aqui, ó. Quando copiar o endereço aqui para sua carteira, vocês têm que bater o olho e ler ele o máximo possível. Ler os 15 primeiros caracteres e os 15 últimos, assim. Ou ler ele inteiro. Bate o olho e fica lendo. Bate o olho e fica lendo. Eu sei que é chato, mas se você tiver com esse vírus no seu computador, ele vai trocar o endereço na hora que você colar, tá? Você copia uma coisa e ele cola outra. Tem um vírus, um malware que faz isso. E ele é bem comum aí no meio das criptomoedas, principalmente para as pessoas iniciantes que saem clicando em qualquer site, procuram nomes de carteiras no Google, procuram nomes de corretoras no Google e acabam entrando em sites falsos, acabam clicando em links e e-mails suspeitos e acabam instalando esse malware, esse vírus aí que infecta a máquina e acaba trocando seu endereço, tá? Então, muito cuidado ao copiar e colar, tá, pessoal? Como é que eu, Leonardo, gosto de fazer na hora de copiar e colar? Eu gosto de deixar mais ou menos assim. Tá vendo aqui que é a minha conta da Binance? Eu tô para depositar Bitcoin e a Binance está me dizendo que esse é o meu endereço de Bitcoin. Olha só, deixa eu botar aqui certinho. Ó, a Binance me forneceu esse endereço aqui, ó, 12DNXDK, beleza. Então, quando a gente clica aqui no copiar, quando eu for fazer um envio, basicamente eu teria que clicar aqui no send, clicar aqui no paste e colar. É agora, pessoal, que é o momento sério que você tem que verificar para ter certeza antes de fazer qualquer transação, tá? Você vai fazer qualquer transação na sua carteira, você tem que copiar e colar e ver se colou certinho, exatamente como a corretora te mostrou, ou como o seu P2P te mandou, se for outra corretora, ou se você está fazendo um envio para uma carteira de um amigo seu, ou se você estiver fazendo qualquer transação de qualquer espécie, assim, tá mandando para a corretora, tá mandando para o P2P, tá mandando para uma outra carteira sua, tá mandando para sua esposa, para o seu pai, seja lá o que for, tá? Então aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? O endereço que a Binance me forneceu é 12DNXDK EZYV YEJB, EZYEJB. Daí confere basicamente todo ele, o máximo possível que for, ó. Agora vamos lá, ó. VSC QN BSFX 3D K8Y. Então basicamente está certo. A partir daqui eu já conseguiria fazer o envio, tá, pessoal? Se eu quisesse enviar esses R$47 aqui para a Binance, basicamente seria botar a quantidade que eu quero enviar, ou enviar o máximo, se atentar às taxas aqui, bote no high, porque a blockchain do Bitcoin está bem congestionada ultimamente. E no caso, pessoal, vamos supor que eu tivesse, em vez de R$47, que eu tivesse R$47 mil. Se eu tivesse R$47 mil aqui, pessoal, eu não chegaria aqui e colocaria R$47 mil de primeira, tá? Aqui vai marcar que eu não tenho, mas caso você tenha uma quantidade grande, assim, 2, 3, 5, 10 mil reais em criptomoeda, quando você for mandar para a corretora, pessoal, faça transações teste, tá? Faz uma transação de teste com valor baixo, envia lá uns R$50, uns R$100 de início. Aqui eu poderia fazer uma transação teste com R$20, ver o saldo chegar lá na Binance, ver o saldo chegar na sua corretora ou na outra ponta que você está enviando e depois envia o resto, tá, pessoal? Vocês têm que ganhar experiência com as transações, tá? Transações de criptomoedas é só fazendo várias vezes para vocês aprenderem. Se vocês forem novatos, iniciantes e já quiserem fazer transações com valores altos,
pela falta de experiência de vocês, eu tenho certeza, vocês vão acabar cometendo esses erros assim de copiar endereço errado, mandar, se o computador tiver o vírus copia e cola, pode perder. Então, sempre com valores baixos. Se vocês errarem a transação, vocês pelo menos perdem pouco, tá? Porque assim, ó, se vocês fizerem envios para, como no caso aqui desse caso aqui, que o rapaz enviou para o endereço de um vírus aqui, ó, esse endereço 1LQ5, não tem mais como voltar os bitcoins, tá, pessoal? Não tem mais como, não tem como estornar a transação e já era e perdeu tudo. Não vai ter 0,800, não vai ter ninguém para te ajudar nesses momentos, tá? Então, basicamente, o vídeo era isso, pessoal. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção quando vocês forem fazer qualquer transação daqui para frente. Copiem o endereço e depois colhem e verifiquem o que vocês estão colando, tá? Isso serve para todas as carteiras, Trezor, Ledger, Metamask, Trust Wallet, qualquer tipo de carteira, qualquer classe de carteira. E sempre façam transações testes, transações com valores baixos primeiro para ver o negócio acontecer e depois envie o resto, tá? E outra dica fundamental que muita gente está se perdendo aqui no Bitcoin, entrem no mempool aqui e verifiquem a taxa que está sendo cobrada no último bloco, tá, pessoal? Para vocês não ficarem presos na rede. Atualmente tem 60 mil transações não confirmadas. Olhem aqui a taxa do último bloco e coloquem aqui, ó, se está 14 satoshis por byte, bota lá uns 25, que daí vai de certeza no próximo bloco. A mesma coisa no Ethereum. Eu falo do Bitcoin e do Ethereum, que são as duas criptomoedas mais demandadas e basicamente as que têm mais problemas com envios, com demoras de recebimento. Entre aqui no Gas Tracker e faça envios de Ethereum também com a taxa mais alta possível para ser minerado no próximo bloco, caso você queira a transação rápida. Senão você vai perder horas e até dias, tá? Dependendo da quantidade que você coloca, tá? Então essas foram as dicas de hoje. Verifiquem muito bem o endereço copiado e colado, façam transações testes e verifiquem as taxas do momento da blockchain do Bitcoin e do Ethereum, tá? As outras blockchains, as outras criptomoedas não tem esses problemas de taxas, vai sempre na hora com taxa baixa. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você até o final, curte, comenta e compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, valeu!